E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar uma experiência nova aí, usar um modelo muito semelhante ao que as aulas de EAD são feitas aí no mundo afora, usar o apoio de uma TV e tocar essa aula com vocês aí. Boa noite, alunos queridos, na verdade é boa tarde, né? Fim de tarde aqui, gravando uma aula de gestão de produção para vocês. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu já encaminhei o conteúdo para vocês estudarem. Aproveito para entrar na página minha lá no Facebook, desculpa, como que é o nome do trem, gente? Já deu branco? No YouTube. E aí vocês vão curtir essa página aí também e poder ter acesso a esses conteúdos, ok? Eu não vou ficar parando toda hora, porque isso aqui é bem amador mesmo. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar do modelo de gestão de produção que é tipos de layout. É bem interessante essa matéria porque ela cabe em várias situações da nossa vida, é o que a gente vai ver agora. Então, assim, no contexto da produção, quando a gente fala em layout, a gente tem que entender que é um arranjo físico. Como que é a distribuição das máquinas, como que é a distribuição no local, onde vai ser as entradas e saídas dentro da linha. Basicamente isso, igual já está feito aqui, ó. O layout também tem uma coisa bem interessante, ele tem tanto definição em inglês como em português. Em português ele é escrito layout, como está bem ali, ó. L-E-I-A-U-T-E. Então é esse termo que a gente vai usar na escrita. Ele se aplica a vários ambientes, como tem um exemplo ali de uma empresa, né, onde essa empresa tem escritório, recepção, reuniões. Depois tem o modelo de uma sala de jantar aí, de uma casa. Então isso é bem aplicável em qualquer ambiente que a gente possa trabalhar. Outro ponto interessante, se a gente for definir layout, é o arranjo físico de uma operação produtiva, nada mais é do que a maneira pela qual são posicionados os recursos de transformação, ou seja, decisões de onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e o pessoal da produção. Como vocês podem ver na figura aí, traduzindo isso aí, cada pessoa está alocada num local onde ela vai ter uma atividade aí. Geralmente elas são alocadas de acordo com a atividade que ela faz. Então tem o pessoal que reembala, tem o pessoal que encaixota, tem o pessoal que monta os pallets, igual no caso da linha de montagem ali. Tem o pessoal que está colocando, na verdade, um robô colocando os pneus. Lá na frente tem o pessoal mexendo no motor do carro. Enfim, então sempre o layout é definido dessa forma. O objetivo maior do layout é otimizar espaço e aumentar a produtividade. Então, uma das coisas que você tem que pensar muito quando for criar um layout, qual é o objetivo dele? Encurtar a distância e aumentar a produtividade. Porque se a gente cria um layout errado, com certeza vai aumentar custo, vai diminuir a produtividade e o resultado da empresa não vai ser legal. Vamos seguindo. Aqui tem alguns exemplos aí de layouts mal definidos. Então, por exemplo, o layout determina como os processos vão fluir. Se você cria uma situação que implica no processo que vai travar, o resultado não vai ser satisfatório. Tem um exemplo desse banheiro ali, tem um modelo bacana aí que com certeza vai ter dificuldade de atender. Essa árvore aí na frente dessa garagem aí. Então, quer dizer, isso são exemplos de projetos que vão impactar no resultado da empresa. Então, toda vez que você pensar numa linha de produção, pense a sequência ideal para que o produto entra e sai no menor tempo possível, com o menor custo possível. Resumidamente, seria assim a melhor forma de trabalhar layout olhando para dentro de gestão de produção. Aqui tem uma definição que o layout projetado de maneira incorreta pode levar a fluxos relativamente longos e confusos. Então tomem cuidado com isso quando a gente for projetar algum layout. Aqui tem algumas finalidades aí que a gente pode definir da seguinte forma. Qual a finalidade do desenvolvimento das melhorias do layout? Aqui são 4. Primeiro, ele tem que melhorar e adaptar as pessoas ao ambiente, criar um processo onde as pessoas consigam trabalhar e produzir da melhor forma possível. Tem que agrupar as pessoas segundo a natureza da atividade a ser desempenhada. Então, tem que colocar as pessoas, fica imaginando uma linha de montagem ou, de repente, numa linha que trabalha com congelados, um perdigão da vida. Com certeza, várias pessoas vão ficar trabalhando ali de forma que elas façam a mesma atividade agrupadamente e não separadamente. Melhorar e
organizar os móveis, máquinas, equipamentos, matérias-primas. Até se tem um exemplo aí de um modelo simples lá do que é no layout do armazém aí, a bagunça que estava do outro lado lá no antes, dificuldade de entrar, de movimentar essas mercadorias. Depois que fez uma organização, como ficou mais fácil, o visual até melhorou bastante. Então isso também já entra na quarta etapa aí, que é racionalizar os fluxos de fabricação ou de tramitação de processo. Aqui fica bem claro que quando você olha lá um processo de armazenagem ali, de recebimento de mercadoria, tem várias pessoas trabalhando, mas de forma organizada. Aqui, recebimento e conferência. Aqui, auditoria, embalagem e retornos. Aqui tem o pessoal do picking, que é a separação. Aqui é o pessoal que já está pronto para carregar. Então tem o pessoal da movimentação, o pessoal fazendo inventário. Então fica de forma muito bem organizado quando você trabalha, definindo as pessoas por área, como que elas vão agir, e com certeza tem um resultado bem melhor. É claro que esse espaço aqui, se eu fosse analisar ele de outra forma, dá para melhorar bastante aqui. Faltou identificação, você consegue otimizar melhor as pessoas dentro desse processo. Então quer dizer, a gente também tem que ter um olhar crítico quando faz uma abordagem de layout. Aqui tem oportunidade de melhoria, mas o objetivo é mostrar que essa área eu recebo e confiro, nessa área eu vou estar carregando, aqui também. Essa é uma área onde tudo que vem do mercado, tudo que eu vou carregar, eu posso estar fazendo uma conferência antes de receber, antes de expedir, no momento que eu recebo. Aqui é um processo onde tem alguém contando para ver se o estoque físico está batendo com o contábil, enfim. E o pessoal separando os pedidos, que é o mais interessante aqui. Vamos seguindo. Outro ponto importante é racionalizar a disposição física dos postos de trabalho, aproveitando todo o espaço disponível. Eu trabalhava numa empresa, eu lembro direitinho, a nossa área ela ficava totalmente longe de onde a operação ocorre. Então eu perdia muito tempo para ficar próximo da operação, e às vezes alguma oportunidade, algum problema que acontecia na hora, a gente não conseguia perceber. Depois a gente fez essa alteração, ficou bacana, com certeza agora tem acesso à informação disponível a todo momento. Minimizar a movimentação de pessoas, produtos, materiais e documentos dentro do ambiente organizacional. Então isso é uma coisa bem importante quando se define o layout. Fazer um estudo de tempos e movimentos. Por exemplo, se eu coloco um equipamento que uma pessoa vai ter que toda hora tirar ele lá no final do corredor para usar, alguma coisa está errada. Então tem que definir um layout para colocar esse equipamento o mais próximo possível da pessoa. Facilitar a supervisão e permitir o controle da quantidade e da qualidade. Então tem que ter uma forma bem simples e visual para que, se for uma linha de produção, você conseguir identificar se tem produto saindo com avaria, se tem que ter uma pessoa num posto de trabalho específico para fazer isso também. Outra coisa é permitir a flexibilidade. Então, às vezes, o layout ele não pode ser travado. Exemplo, você programa uma linha que só roda um tipo de produto, um tipo de embalagem. Com certeza isso vai ter problema. Então, isso tem que ser flexível, tem que conseguir alterar o tipo de embalagem, tem que conseguir, às vezes, adequar essa linha para rodar um produto que não seja tão mecânico assim, que eu vou ter em algum momento usar alguma mão de obra, ser manual. Tem a questão e principalmente a questão de impressionar favoravelmente clientes e visitantes. Imagina se você entra numa empresa toda organizada, igual essa que eu coloquei na foto aqui, ó. Olha o tanto que tá bonito isso aqui, tudo organizado, identificado. Então assim, dá um aspecto visual. Então se vem alguém para fechar um negócio com uma empresa dessa, alguma pessoa interessada em trabalhar aí também, os visitantes, quer dizer, isso mexe muito com a imagem da empresa. Nessa outra também, a gente percebe de uma forma bem organizada aqui também, na distribuição. Lá na frente tem o pessoal trabalhando ali numa linha de montagem, o local onde as empilhadeiras vão tirar ou colocar os pallets. Aqui na linha também, de uma forma bem organizada. Então assim, esses aqui são modelos que dá para estudar, dá para colocar no dia a dia, e a gente vai aprendendo muito com isso aí. Vamos seguindo. Aqui também tem um ponto importante aí, que é o seguinte: segundo o International Labour Office de Genebra, layout é a posição relativa dos departamentos, seções ou escritórios dentro do conjunto de uma fábrica, oficina ou área de trabalho manual ou intelectual.
Então, assim, é a disposição de cada departamento, de cada área dentro de um conjunto maior que seria uma fábrica. E essa disposição, ela tem que ser de uma forma que ela funcione como um todo. Então, eu tenho que estar tudo muito próximo. Se eu tenho uma área que vai produzir algum produto, ela tem que estar muito próximo de onde vai armazenar os insumos no momento que chega, para a movimentação ser bem menor. Da mesma forma, na saída, quando sai o produto acabado, eu tenho que ter já um armazém bem próximo ali, para que eu consiga armazenar rapidamente e de forma organizada. Então, assim, tem que funcionar, tem que ter uma sinergia muito grande essa questão aí. Exemplo, colocar um refeitório numa fábrica, qual seria a melhor posição? No oposto de onde está a operação da fábrica? No meio? Pensem para ver o que você sugere em uma situação dessa. Aqui, ó, tem uma pergunta o seguinte: como que a gente vai desenvolver um layout? Como que a gente vai transformar, né, pegar uma área que não tem nada e criar um layout produtivo? É fácil fazer isso? Não. Só que tem condições de fazer usando alguns pontos, algumas dicas que eu vou passar para vocês agora. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte: o layout está sempre ligado ao processo produtivo? Nem sempre. Como eu falei, como o nosso objetivo é a gestão da produção, a gente vai tratar isso aqui. Mas tem um layout de uma casa que você vai criar, que aí ele sai em cima de um projeto, de um desenho ali. Tem layout de um armazém que você vai desenhar para condicionar da melhor forma os produtos, acomodar eles de forma que o tempo para carregar e o tempo para armazenar seja o menor possível. Então tem uma variabilidade aí de opções. Porém, a gente vai tratar basicamente aqui da questão de produção. Aqui são 4 pontos que a gente vai discutir para vocês entenderem quais são os tipos de layout que a gente pode colocar no dia a dia. Tem um modelo lá de projeto, que ele é de baixo grau de repetição. Geralmente é um projeto, o próprio nome já diz. Você vai criar um layout para fazer algo que você vai trabalhar por encomenda. Não tem nada de uma produção em massa contínua, é por encomenda. Depois a gente vai entrar mais nesse detalhe. Esse jobbing, cada produto deve compartilhar os recursos da operação com os outros. Então isso basicamente é numa linha de produção, onde todos os recursos vão ser compartilhados ali. Depois, lote ou bateladas. Cada parte da operação tem períodos em que se está repetindo, enquanto o lote está sendo processado. Então, por exemplo, nas indústrias de bebida, a gente trabalha muito dessa forma. Os lotes, eles vão alterando na medida que vira o dia. Depois vocês vão entender melhor isso aí. Em massa, nas operações em massa, as diferentes variantes de um produto não afetam o processo básico de produção. E o contínuo são tecnologias inflexíveis, de capital intensivo, com fluxo altamente previsível. Vamos entender melhor na sequência aí. O primeiro, como eu falei, são os que liquidam os produtos específicos. Exemplo, que lidam com os produtos específicos. Exemplo, construção de um barco. Tem que tirar esse negócio aqui, ó. Construção de um barco. Então é um projeto único, customizado. Ele vai seguir o gosto de algum cliente. Então aqui tem até um exemplo aí, ó. Construção de um navio, quando você vai construir um prédio, até mesmo uma casa. Então esse é um exemplo de um processo, de um layout de processo de projeto. Ele é adequado para um projeto específico. Na sequência aqui, a gente tem processos de jobbing. Cada produto compartilha os recursos de produção com diversos outros. Possui alta variedade e baixos volumes. Então tem 2 exemplos aqui para vocês entenderem bem no detalhe como funciona. Quando eu falo que possui alta variedade, é que são formas diferentes, certo? Só que são em baixos volumes. Por exemplo, uma empresa que trabalha com recuperação de imóveis antigos. Vocês percebem que tem uma variedade muito grande, com volumes diferentes e principalmente em baixa quantidade. Então nesse caso aqui é o modelo do processo de jobbing. Um alfaiate, ele também trabalha por encomenda. Ele tem um alto volume, ele tem um baixo volume, porém de variedades altas. Então às vezes ele tem que fazer só uma calça, às vezes quer um colete, às vezes quer um terno, às vezes quer só corrigir uma camisa, enfim. Então aqui, o que vai exigir no momento de layout desse aqui? Às vezes você vai ter que ter pessoas
habilitadas ou treinadas para fazer situações ou atividades diferentes aí para dar agilidade nesse processo. E aí tem outro exemplo bacana também, que a gente pensa em show. Imagina quando se produz os ingressos, eles são específicos para aquele show, você não consegue reaproveitar, e principalmente ele tem um volume muito baixo comparando com a capacidade de produção aí de uma gráfica. O outro item aqui é processos em lotes ou batelados. Essas são operações repetitivas, enquanto o lote está sendo processado. É o que eu falei, é contínuo, repetitivo, possui um grau de variedade menor que os dos processos de jobbing. Ou seja, quando você entra na linha de produção, vai ter praticamente o mesmo tipo de produto passando ali, às vezes por dias, dependendo do momento em que é feito o setup. Mas naquele momento que está sendo produzido, a variação por tipo, ela é praticamente zero. Só que ela tem um lote muito grande, ou seja, uma quantidade maior. Aqui tem exemplo, produção de produtos congelados, como eu coloquei ali embaixo, produção de peças diversas para aviação, produção de roupas, linha de montagem de restaurante e self-service. É interessante entender que geralmente esse tipo de montagem ele é feito por processo. Como que é essa questão de processo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo de preparação de hortaliças, aqui eu tenho um processo de preparação, aqui pode ser de frituras, de algum outro tipo de alimento, aqui tem um processo de lavagem, aqui eu já tenho um processo de confecção, aqui tem um de empratamento, onde você começa a colocar e preparar os pratos aqui, e aqui provavelmente já a preparação para entrar para a linha de frente lá do restaurante. Então fica muito bem definido que eles trabalham sempre por processo. Processo de embalagem aqui, ali em cima já tem, provavelmente deve ter um processo de corte, deve ter outro processo diferente. Nesse caso aqui não vai aparecer o corte porque esse frango aí está inteiro. Então é um processo de embalagem. Então o pessoal está agrupado em várias linhas, porém fazendo o mesmo processo e colocando uma quantidade enorme aí de frangos dentro desse saquinho aí. Processo de produção em massa. Isso acontece em coisas que têm alto volume e pouca variedade. Os recursos transformados são compartilhados entre os produtos. Exemplos: produção de televisão. Praticamente é um recurso muito alto, ou melhor, tem um volume muito alto e dificilmente vai variar isso aí na linha. Então, quer dizer, é mais fácil produzir dessa forma. Montadora de automóveis. As montadoras de automóveis, por mais que sejam diferentes, elas têm uma coisa interessante que chama plataforma, que é o mesmo padrão. Então, mesmo que entre um carro um pouco diferente do outro, ele é considerado ainda como uma produção em massa, porque ele vai variar muito pouco, mas a quantidade que sai ali é grande. Os processos contínuos, esses são as maiores quantidades e menores variedades. Então, por exemplo, maiores quantidades e menores variedades. Só lembrar da produção de água, da questão do petróleo. Então, aqui está falando muito bem disso. Se comparado com os processos de produção em massa, eles possuem maiores quantidades e menores variedades. São produzidos por um fluxo ininterrupto, ou seja, essa produção de água aqui dificilmente ela vai parar. Aqui não vai ter um setup para entrar outro tipo de água, então praticamente ele não para. Como o próprio nome já disse, ele é contínuo. E aqui tem como que um layout ele se comporta dentro das suas áreas de influência. Então, são várias etapas aí que a gente pode olhar. E olhando lá de cima daqui, ó, a gente percebe que o layout ele tem que ter uma flexibilidade na produção, ele tem que garantir que a complexidade do processo produtivo seja minimizada, esse é o objetivo do desenho. Ele tem que facilitar o manuseio dos materiais, tem que garantir que os estoques, tanto seja de insumos para garantir a produção, como do produto acabado, eles estejam o mais próximo possível. Lembrando que os insumos próximos da área de entrada, que chama de input, e os estoques próximos da saída, que é output. E investimento em equipamentos. Quanto melhores a qualidade dos equipamentos, quanto mais tecnologia os equipamentos tiverem, melhor vai ser a produtividade
Então, assim, eu vi exemplos de empresas que eu trabalhei, fábrica de suco, por exemplo, uma linha cabe praticamente já dentro dessa sala que eu estou aqui, que ela é bem compacta e produz um volume de suco muito grande. Eu estou falando daquele suco que sai na embalagem de Tetra Pak de 1 litro. É uma linha bem compacta. Só que já uma linha de cerveja, ela já ocupa um espaço muito maior e às vezes com capacidade de produção similar ali. A segurança, conforto e conveniência. Todo layout tem que se pensar em segurança, porque dentro de um processo desse você tem que garantir a segurança dos trabalhadores. Então tem que pensar tudo isso aí. Evitar acidente é importante. Utilização da mão de obra. Disponibilizar a mão de obra de forma mais organizada possível dentro de um espaço desse de layout. E a área utilizada é realmente utilizar a área de forma produtiva, de forma que no momento que você colocar o produto ele saia lá da melhor forma possível. Aqui, esses tipos de sistema de produção, os tipos básicos de layout mostram que, conforme eu mostrei anteriormente, eles se aplicam a alguns tipos de arranjo. Por exemplo, processo de projeto job, o arranjo posicional é fixo. Só que o job e processo de lote, ele pode trabalhar arranjo por processo, onde cada pessoa faz uma atividade, depois passa para outra e assim por diante. Processo em massa e processo contínuo, ele também pode ser um arranjo celular e arranjo em linha. Arranjo celular, imagina uma forma bem escalonada. Arranjo em linha realmente é algo que vai estar caminhando na sequência aí. Aqui tem umas etapas para elaborar um layout. Primeira coisa, qual área que você vai precisar para elaborar esse layout? Segundo, cria uma planta baixa, faz um modelo em 3D, um negócio bacana, faz os testes ali para ver se não vai dar errado. Eu participei uma vez de um projeto na Ambev, o cara foi lá com um monte de equipamento e depois desenhou, quando veio a gente fez as contas lá, esqueceu um espaço, a gente perdeu mais ou menos uns 100 metros quadrados, que é muita coisa para um armazém. Então, por conta disso, o cara não fez a planta baixa ali, foi na doida e mandou ver. Verificar o fluxo de materiais, pessoas e papéis, isso é importantíssimo, gente. Não adianta você definir um layout e a área que vai ficar assim, se de repente eu tenho uma entrada muito grande de produtos, se eu tenho uma saída muito grande, isso pode gerar gargalo no processo. E quando se define o layout, tem que pensar na velocidade dos equipamentos que vai colocar ali, no tipo de mão de obra adequado para atender o fluxo de produção. Então isso aqui, gente, é muito importante. A disponibilidade do mobiliário, máquinas, equipamentos e ferramentas, isso tem que estar muito bem definido também, porque como eu falei, quanto mais tecnologia tiver no processo de layout, melhor. Quanto mais capacidade de absorver volume de produção ou dentro do armazém, capacidade de armazenagem, também é melhor no layout. Identificar a localização das instalações elétricas e hidráulicas. Geralmente isso, quando se cria um layout, o corpo de bombeiro tem que ser envolvido para validar, porque tem que ter tudo próximo ali. Depois tem que fazer também um projeto lá de extintores, área de saída, no caso de alguma emergência, né, que é a saída de emergência, então tem que estar muito bem definido. Então, assim, igual eu falei, dispor as miniaturas móveis e equipamentos, cria uma maquete, faz uma análise, faz um teste, conversa com mais gente, envolve mais gente nesse projeto, para que ele realmente, depois que ele sair do papel, ele consiga ser um layout de fácil entendimento e bastante produtivo. Porque se errar um negócio desse, um investimento muito alto, e às vezes corrigir leva tempo e prejuízo também. Apresentar as alternativas do novo layout a todos os envolvidos, foi o que eu já falei, e no momento de implantar, como a gente fala, planeje e acompanhe e garanta que tudo que foi planejado vai sair do papel conforme estava já desenhado anteriormente. Aqui, nada mais gostoso do que ao final, né, de todas essas etapas do layout, você perceber que cada coisa foi realmente projetada e colocada no seu devido lugar. Então, assim, pegando esse exemplo aqui, as construtoras elas usam, né, dessa questão de layout para seduzir os clientes no momento que compram. Então, por exemplo, imagina eu vendendo lá um apartamento que eu nem sei como que vai ser, mas já usando esse modelo em 3D aqui,
mostrando cada cômodo da casa, como que vai ser a disposição. Poxa, fica bacana e é bonito visualizar isso. Imagina se você puder interagir. Poxa, essa cama aqui, esse quarto aqui, eu queria que ele fosse um pouquinho maior. Essa suíte aqui pode deixar, eu não quero desse jeito. Então você pode pegar, olha, essa sala aqui, eu acho que ela deveria ter uma bancada maior aqui, enfim. Tudo isso é forma inteligente de trabalhar e dinâmico também de criar e construir layouts no momento que você está utilizando ele para vender um imóvel, principalmente. Mas isso também se aplica nas linhas de produção. Você pode criar uma planta da linha em 3D e trabalhando com quem está envolvido para sair o melhor desenho possível. Agora é com você. Que tipo de arranjo físico, layout, poderia ser aplicado a um banco ou padaria? Repetindo, que tipo de arranjo físico poderia ser aplicado a um banco ou padaria? Então pensa aí, manda para mim no meu e-mail lá, melhor, no WhatsApp, porque isso também depois eu vou estar somando esses trabalhos aí para valer nota para vocês, ok? Então pessoal, por hoje é isso. Eu podia editar, corrigir, mas eu não vou fazer. Eu sei que à medida que a gente for evoluindo, vai melhorar. Quero que vocês comentem se esse modelo é melhor do que o outro modelo de falar e mostrar o slide. Fico à disposição para críticas. Afinal de contas, a gente está construindo uma nova forma de levar para vocês o melhor conteúdo da melhor forma possível. Lembrando que fiquem em casa, se cuidem e curtam os seus familiares. Um abraço para vocês, gente. Até mais. Tchau.